Queridos, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Palavra da Tarde. É um imenso prazer que eu tenho de estar com cada um de vocês, onde Deus falará poderosamente ao seu coração. Olha, ao vivo é aquela coisa, né? A gente está todo programado aqui, de repente, alguns minutinhos, precisa de uns minutos a mais, mas eu tenho certeza que isso não vai prejudicar o conteúdo para você, porque Deus falará poderosamente ao seu coração. Você que está no seu horário de almoço, você mulher que está em casa, maridão que está no trabalho, mulher que está aí na empresa, no escritório, todos vocês se conectem ao Podbem e também já vai fazendo aquele padrão, né? O compartilhar esta live para que mais e mais pessoas possam alcançar este conteúdo. O texto de hoje, o título da mensagem de hoje é: Isso está acabando com a sua comunhão com Deus. Pastor, a comunhão com Deus é algo imprescindível e nós precisamos entender que esta comunhão precisa ser zelada. Por isso eu lhe convido para, junto comigo, pastor Benjamin Júnior, adentrarmos aqui nesta viagem interbíblica para conhecer o que está acabando com a nossa comunhão com Deus. Em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, nós vamos ler o texto que diz assim, 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha só, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo João está mostrando para nós a autenticidade do que ele está anunciando para a igreja, que posteriormente chegaria até nós, porque esta é a vontade de Deus. Como hoje nós estamos lendo na Bíblia Sagrada o texto que há milhares de anos atrás o apóstolo João escreveu. E ele disse, olha, o que eu escrevo a vocês, o que eu falo a vocês, é algo que eu vi, que eu testifiquei, que eu apalpei. Mas antes de falar isso, antes dele falar da veracidade do seu relato, do seu conteúdo, da sua doutrina, ele vai explicar que desde o princípio, Jesus já era o verbo. Este princípio pode se referir ao nascimento de Jesus, porém, fazendo comparação com a Septuaginta, este versículo ele chega a entender, a dar o entendimento de que desde o início, antes da fundação do mundo, antes do início do mundo, da humanidade, até porque Deus não tem início, ele era, é e sempre será, mas desde o início da humanidade, Cristo já havia o propósito de ser manifesto para reatar a comunhão que nós haveríamos de perder com Deus. Que comunhão é essa, pastor? Olha só, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva negligenciaram a obediência a Deus e este pecado de desobediência acarretou em o quê? Acarretou em descomunhão. Deixaram de ter comunhão. Perderam a conexão com o Senhor. Aquela conexão que eles tinham todo final da tarde. Foram expulsos do Jardim do Éden, foram acarretados com consequências decorrentes dos seus pecados, e então, desde Adão e Eva, com a natureza decaída,
toda a sua prole está fadada a viver sem a comunhão com Deus. Porém, Cristo Jesus morreu na cruz e ele pagou os nossos pecados para religar. Por isso que a palavra religião significa religar, para reconectar, para nos levar de volta à comunhão plena com Deus. E esta comunhão, ela é dada mediante a pregação do Evangelho. E não apenas a pregação. Talvez você para e diga, basta apenas eu ouvir a pregação do Evangelho para ter comunhão com Jesus? Basta apenas eu sentar dentro de uma igreja e ali meditar na palavra, ou na minha casa meditar na palavra? Não apenas isso. Você precisa ouvir, e esse ouvir implica aceitar e obedecer. Como, pastor? Olha, quando a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, porque desde o princípio ele mentiu, e a sua natureza é mentirosa, então aquele que mente constitui-se filho de Satanás, filho do diabo. Isso está no Evangelho e também está aqui na carta e nas epístolas de João. Então, a partir do momento em que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, me ensina, me orienta a viver na verdade, a morrer pela verdade, a entender a verdade e aplicá-la em minha vida, quando eu ouço este Evangelho, eu devo praticar estas obras, obedecer isso. Então, o ouvir da palavra nos religa com Deus, através do sangue de Cristo. Jesus, o próprio Filho de Deus, se tornou carne para mostrar para mim e para você o quanto podemos vencer o jugo do pecado. E ele na cruz nos tirou este jugo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, a vida, versículo 2, se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. Quando os apóstolos escrevem as epístolas ou o evangelho, eles estão dando testemunho do que viram. Aqui ele já começa a falar da veracidade do seu relato. E ele diz, e anunciamos a vocês a vida eterna. Quando eles, os apóstolos, anunciam a Cristo, eles estão anunciando o quê? A vida eterna. Porque aqui nós entendemos um ponto crucial do evangelho e da doutrina cristã, que a vida não está em mais ninguém a não ser na pessoa de Cristo Jesus, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus estava com Deus e foi manifestado num corpo humano aqui na terra. Versículo 3. E que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. E por que o apóstolo João, ele diz, olha, eu anuncio este evangelho a vocês, eu anuncio esta verdade a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Peraí, mas o assunto não é comunhão com Deus? É comunhão com Deus. Mas olha só, ele vai dizer, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo João já parte do princípio que ele está convivendo nesta comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E todos aqueles que precisam ter comunhão com o Pai, automaticamente vão ter comunhão com Ele. Então ele diz, o apóstolo João diz, olha, eu anuncio a vida eterna a vocês, para que vocês possam ter comunhão conosco, assim como eu e nós, os apóstolos, temos comunhão com Deus e com o Filho, Jesus Cristo. E ele diz assim, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, a nossa, tanto dele, tanto dos apóstolos, quanto de todos aqueles que iriam adentrar para participar desta comunhão. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Percebe como que o evangelho ele trabalha com a promessa de uma alegria completa? Olha, quando nós falamos sobre alegria completa, talvez seja uma utopia para muitas pessoas. Por quê, pastor? Porque a alegria, ela é circunstancial. A alegria terrena é circunstancial. Olha, você pode ganhar um carro novo exatamente agora, ficar muito feliz, e depois de um mês, esse carro novo não vai manter esta alegria. Automaticamente, você precisará de outra coisa, de outro incentivo, de outra circunstância que ativa dentro de você aí uma substância que te traga alegria.
Essa alegria terrena é uma alegria circunstancial e é uma alegria fadada ao insucesso. A alegria que Jesus nos promete, a alegria que o apóstolo João está dizendo que será completa em nossas vidas quando nós tivermos comunhão com Deus, não é uma alegria circunstancial. Não há uma alegria decorrente de uma circunstância favorável, de um presente que recebemos, de algo que conquistamos. Não é esse tipo de alegria. Pode estar vinculada com isso, pastor? Pode. Ela pode ser acarretar esse tipo de circunstância? Pode, mas a origem da alegria completa do qual o apóstolo João está falando é uma origem diretamente da comunhão com Deus. Ele anuncia o evangelho, ele anuncia estas palavras, ele anuncia a vida eterna, que é a própria pessoa de Jesus, para que aqueles que estão fora desta comunhão possam ter comunhão com ele, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, para que a alegria seja completa. Então você começa aqui a perceber que a alegria que o evangelho promete não é uma alegria circunstancial terrena, não é uma alegria que oriunda das circunstâncias da terra, mas é uma alegria da plena comunhão com o Pai e com o Filho. Aqui a gente já começa a derrubar várias teses do evangelho. Como assim, pastor? Exatamente. Porque as pessoas, elas pensam que para elas serem felizes, elas precisam receber de Deus aquilo que elas estão pedindo. Olha, vamos deixar de lado uma doutrina. Deus quer nos dar aquilo que pedimos e tem poder. E ele diz, pede com fé e recebereis. Mas outra coisa é a alegria. A nossa alegria não deve e não pode estar vinculada unicamente e nem exclusivamente aquilo que queremos. Até porque os nossos desejos, os nossos pedidos, eles são oriundos do homem carnal. Quando você deseja uma vida boa financeiramente, você pode desejar porque isso é lícito, mas nós sabemos que isso é oriundo das coisas daqui da terra, das coisas carnais, porque Jesus não precisou ter condições abastadas financeiramente para poder ter uma alegria completa. Jesus não precisou ter um armário cheio, ter uma casa própria, ter uma carroça dele, um cavalo de raça dele, para ele se sentir feliz, ou para ele estar feliz, ou para ele ser feliz. A alegria de Jesus estava na comunhão com o Pai. Então, vamos dividir uma coisa. Deus quer, Deus pode realizar os nossos desejos. Mas o crente, mas o bom entendedor da palavra, ele sabe muito bem que a sua alegria, olha aqui, a alegria não está vinculado ou não está vinculada a estes pedidos. Até porque Tiago nos ensina muito bem que nós pedimos para gastar em nossos próprios prazeres, em nossos deleites. Quantas das vezes você quer e você pede para Deus um cargo maior, não porque você precisa de um cargo maior, não porque você precisa de algo maior porque aquilo é uma necessidade, mas simplesmente para você satisfazer os seus status sociais, para você satisfazer a sua vaidade. Jesus não precisou se assentar em grandes posições para ele ser alguém na vida. Os apóstolos não precisaram se assentar em grandes posições de status sociais para ser alguém na vida. Aliás, se você pesquisar as doutrinas do apóstolo Paulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz que nós somos como a escória do mundo. E por que isso? Porque o mundo olha para o verdadeiro cristão, aquele que tem comunhão com o Pai e com o Filho, e ele diz, este homem não almeja nada, este homem não almeja grandes posições, não que ele não possa ter, né? Mas o homem do mundo, ele diz, este homem aí se contenta em comer arroz, feijão e ovo. Tem dia que ele está comendo arroz, feijão e filé mignon. Tem dia que ele está comendo escargot. Mas tem dia que ele está comendo apenas um ovo e arroz e mesmo assim está feliz. Que loucura é essa? Porque aquele que tem comunhão com o Pai e comunhão com o Filho, a sua alegria completa não é circunstancial. Lembre-se,
A fonte da alegria daquele que tem comunhão com o Pai e comunhão com Jesus é o próprio Pai e o próprio Filho. E esta fonte é inesgotável. Esta fonte não se cessa, mas alguma coisa está matando ou está acabando com a sua comunhão. Por isso você anda triste, cabisbaixo, vazio, se alegra com um presente que recebe, passa uma semana, já está cabisbaixo de novo, precisa estar passeando, precisa estar em festa, precisa estar sempre fazendo alguma coisa nova, é como aquele drogado emocional. Sabe aquele dependente químico, mas ele é o dependente emocional? Ele precisa no final de semana ter uma festa. No final de semana precisa fazer alguma coisa diferente, senão a pessoa se sente vazia. Não, meu querido. Se você for perceber, lá em Mateus capítulo 4, diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. E Jesus não estava triste. E ele estava desprovido de pão. Alguns teólogos acreditam que ele estava desprovido até mesmo de água. Mas Jesus estava feliz, estava completo. Por quê? Porque a sua alegria não tinha origem em circunstâncias terrenas. A sua alegria tinha origem na comunhão com o próprio Pai. E diz assim o versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Aí aqui você vai começar a perceber quais são os requisitos ou as condições para essa comunhão. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Ei, meu querido, ei, minha querida, presta atenção. Deus é luz, isso é fato. Isso é fato, ele é luz. E nele não há trevas alguma, não há treva alguma. Deus não varia, Deus não se altera, Deus não muda. Ele é luz, sempre foi e sempre será luz. Aí você vai começar a perceber o que, pastor? Que não é possível ter comunhão plena com o Pai e com o Filho se eu permanecer em trevas. As pessoas não querem aceitar. O mundo não quer aceitar. Eles dizem assim, as frases mais antiteológicas que eu já ouvi. Deus está no coração de todo mundo. As pessoas estão vivendo em trevas e estão dizendo assim, Deus está no meu coração. Deus ama todo mundo. Olha, não vamos misturar os assuntos. Deus ama todo mundo, quer salvar a todos, enviou o seu Filho para salvar todo aquele que crê. A benefício é para todos, mas só usufrui deste benefício e desta graça aquele que crê. Então, essas coisas sim, todos. Mas Deus não está no coração de todos. Deus não tem comunhão com todos. Pastor, que negócio feio que o Senhor está falando. Não, meu querido, não sou eu. A palavra aqui de 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, meu querido, peraí, a tua comunhão não é testificada pelas tuas palavras, mas sim pelas tuas ações. O que tem matado a tua comunhão com Deus? Andar em trevas. O que era andar em trevas? É andar segundo o caminho de Satanás, que é enganador, que é pecador, que é mentiroso, praticar as obras carnais que estão descritas ali em Gálatas capítulo 5, ou seja, você vai começar a entender que não, as coisas não são tão coloridas como você pensa. Deus não está no coração de todo, não. Se você está andando em treva e diz, eu tenho comunhão com Deus, mentiroso é. 1 João, capítulo 1, versículo 6 diz isso. É a opinião do pastor Benjamin? De modo algum. É a palavra de Deus. Ah, eu não creio nessa Bíblia. Ei, o Deus que você conhece, a história toda dele é descrita... Bom, a história toda dele não. A história que ele resolveu contar, a parte da história de Deus que ele resolveu contar e a de Cristo é descrito nesta Bíblia Sagrada. É descrito nesta palavra. Se você não crê num versículo, você se abstém de todo o restante.
Porque se eu não confio em um mandamento da lei, o que me traz segurança para confiar em todo o restante? Agora, se eu confio em 9 mandamentos, por que eu vou duvidar de um? Se Deus é fiel e eu acredito em 9 mandamentos. Tem pessoas que elas acreditam no quê? Ai, Deus é amor, eu creio que Deus é amor, mas eu não acredito que eu preciso cumprir o que está na Bíblia para ter comunhão com Deus. Precisa sim. Aqui está dizendo, versículo 6, se dissermos que temos comunhão, que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o versículo 7. Se andarmos na luz, aqui vem a condição. Se andarmos na luz, como Ele está na luz. Entendeu por que ele diz que Deus é luz e nele não há treva alguma? Por quê? Porque para ter comunhão com Deus eu preciso andar aonde? Na luz. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Percebeu alguma coisa estranha aqui? Bom, estranha a priori, mas logo eu vou te explicar. O assunto aqui é comunhão com Deus. E por que o apóstolo João diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros? Peraí, não era para estar escrito, mantemos comunhão com Deus? Porque para eu ter comunhão com Deus, eu não preciso apenas andar na luz, como Deus está na luz? Seria o certo, o correto, o mais cabível, o apóstolo João ter dito, se andarmos na luz como Deus na luz está, mantemos comunhão com Ele. Mas não. O apóstolo João diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Por que uns com os outros? Porque a prova da tua comunhão com Deus se testifica na sua comunhão com os outros. Com os outros quem? Que também estão em comunhão com Deus. Não há. Você pode questionar, você pode reclamar, você pode não concordar. É um direito seu, mas o céu não vai mudar por causa da sua discordância. A palavra de Deus não vai se alterar porque você não concorda. As portas celestiais não vão se abrir para quem fica discordando. Você pode até discordar, mas arque com as consequências da discórdia. Você pode até questionar, mas arque com as consequências do questionamento. Por quê? Porque a palavra diz assim, olha, eu, o apóstolo João, tenho comunhão com o Pai e com o Filho. E eu falo isso para que vocês tenham comunhão conosco. A prova da sua comunhão com Deus se testifica na comunhão que você tem com os demais que têm comunhão com Deus, não é com todos. Lembre-se que este versículo 7 aqui está vinculado ao versículo 3, que diz assim, ó, o versículo 3, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Quem é esse uns aos outros que o versículo 7 está falando? São aqueles que também têm comunhão com Deus, não são com todos não. Porque a Bíblia diz que não tem comunhão entre trevas e luz. Não tem. Aí você fala, tenho que ter comunhão com todas as pessoas. Olha, você tem que se socializar com todas as pessoas. Você tem que conversar com todas as pessoas. Você tem que ter certos tipos de relacionamento com todas as pessoas. Comunhão, intrínseco, carne e unha, não se dá entre luz e trevas. Pastor, é uma opinião sua? Não, é a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele diz, pode a luz ter sociedade com as trevas? Pode a luz ter sociedade com as trevas? De modo algum. Claro, esta sociedade é uma comunhão, é algo muito íntimo. Por que não é possível, pastor? Porque haverá grandes, grotescas e inconfundíveis divergências. Não é possível. Pastor, é sério? Você pode ter afeição por muitas pessoas, conversar com elas, compartilhar algumas coisas com elas. Comunhão plena,
Só é possível uma unidade que consiste para o mesmo propósito. Já pensou se a minha mão resolvesse na vida, ela resolvesse usar apenas 3 dedos, enquanto a outra mão usa os 5? Não, as mãos tendo articulações normais, elas vão usar os 5 dedos, porque tanto a mão direita quanto a mão esquerda servem o mesmo propósito, facilitar a vida do corpo todo. Já pensou se um dos meus pés resolvesse, olha, não gosto de ficar virado pra frente, vou ficar igual o curumim, é o curumim? Curupira. Vou ficar igual o curupira, que fica com os pés pra trás. Um fica pra frente e o outro fica com o pé pra trás. Eu te pergunto, faz sentido? Vai ter estabilidade no corpo? Todo o corpo será prejudicado. Por quê? Porque não dá para ter comunhão com quem diverge de opinião. Comunhão, eu estou falando, a comunhão com Deus. Que Deus está aqui e o Filho. Todos que estão abaixo dele têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer, as mesmas convicções, o mesmo desejo. Qual é o desejo de todo cristão enquanto vivo aqui nessa terra? Ir e pregar a todo mundo o evangelho, para que todo aquele que nele crê e for batizado seja salvo. Ir e pregar a este Cristo que traz vida em abundância para as pessoas. Ir e anunciar o evangelho a toda criatura. Qual é o desejo de todo aquele que tem comunhão com Deus enquanto está aqui na terra? Não se contaminar com as coisas pecaminosas deste mundo. Então nós temos que ter a mesma convicção. Por que hoje é uma bagunça? É literalmente uma bagunça. Entra na internet. Eu não estou falando de divergências teológicas que não são rudimentos fundamentais do evangelho do cristianismo. Não. Eu não estou falando de divergência. Uma igreja pode usar calça, a outra igreja não. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de coisas grotescas, coisas que nos dividem literalmente. Como, por exemplo, há pessoas que se dizem cristãs, que se dizem cheias do Espírito Santo, mas estão no mundo se vestindo sedutoramente ou sedutoramente, estão se falando palavrão, estão tendo comunhão intrínseca, comunhão, íntima com as trevas, tem todo o estereótipo e característica de um mundano, as obras são mundanas e esta pessoa se diz ter comunhão com Deus. Pera aí. Essa pessoa se diz ser cristã. Essa pessoa está louvando Satanás, cantando músicas profanas e obscenas e diz ser cheia do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, não tem comunhão. É impossível ter comunhão, porque até você que está me assistindo, que não é cristão, não é crente, não é católico, você é ateu. Até você que é ateu, zomba de certos cristãos que não vivem o pleno conhecimento do evangelho. Já assisti Luiz Pondé, Leandro Carnal, que são ateus conhecidos na internet, eles fazerem ressalvas de algumas pessoas que não vivem a sua doutrina, o seu evangelho. Eles dizem, eu não creio em Deus, mas eu acho que tem pessoas que elas só são de aparência, elas negam a eficácia daquilo que elas crê. Ou seja, até pro ímpio é inaceitável você dizer, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a vida de Deus dentro de mim, e você não viver em forma compatível. Não é possível ter comunhão com o Pai estando em trevas. E aquele que tem comunhão com o Pai, aquele que anda na luz, tem comunhão uns com os outros. Ou seja, você tem comunhão com aqueles demais que estão também tendo comunhão com Deus. Sabe, como pastor, eu aprendi muita coisa. Como pastor, eu errei muito mais do que quando eu não era pastor. Sabe? Porque quando você tem o poder da decisão, quando você é obrigado a decidir, você sai de um campo do comodismo e você tem que tomar uma decisão. E às vezes você erra. E às vezes não.
na maioria das vezes, eu mais errei tendo a responsabilidade do que quando eu não tinha responsabilidade. Porque quando eu não tinha a responsabilidade que hoje eu tenho, eu não agia, eu não fazia. Então ninguém via, eu não errava. Por quê? Porque eu também não decidia nada. Mas a partir do momento que você é o responsável acerca de algo, você erra muito. Muito. E a vida você vai aprendendo, aí você vai entendendo muito que você precisa estar com cara na Bíblia, com joelhos no chão, cara no pó, orando e ser literalmente guiado pelo Espírito Santo. Porque 1% de você não ser guiado pelo Espírito Santo, naquele 1%, a sua probabilidade de erro é uma margem muito grande. Eu, como pastor, errei muito. Mas uma coisa eu aprendi. Eu descobri que o pastorado te traz a visão de algo que quando você é membro de uma igreja, você não percebe isso claramente. Você começa a perceber o comportamento das pessoas na sua coletividade. E eu, como pastor, eu percebi que tem pessoas dentro das comunidades cristãs e tem pessoas fora até mesmo delas que elas têm comunhão com qualquer um. Ela tem comunhão com o fofoqueiro, elas têm comunhão com o mentiroso, essas pessoas têm comunhão com o sem caráter, têm comunhão com aqueles que não são sinceros, mas não conseguem ter comunhão com aqueles outros que estão sangrando para ter comunhão com Deus. Aí você vai ler na Bíblia e você vai percebendo que não é apenas uma escolha, é uma questão de incompatibilidade. Antigamente eu ficava, antigamente eu criticava, eu exortava, eu ensinava, você tem comunhão com todos, mas não, hoje eu parei, sabe por quê? Porque de fato não vai ter mesmo. Quem está nas trevas não consegue ter comunhão com aquele irmão que está em comunhão com Deus, porque o irmão que está em comunhão com Deus é irritante, não é legal, não é bacana, não ri de tudo. Eu estava conversando com algumas pessoas, uma parte da membresia da igreja, e eu estava dando um exemplo. E eu disse, quando as pessoas que não têm muito comunhão com Deus, elas vêem um bêbado na rua, caindo, capengando, ou aqueles vídeos de internet do bêbado tentando andar e caindo pro lado, elas morrem de rir. Quando uma pessoa que tem comunhão com Deus, comunhão plena com Deus, ela não consegue rir, aquilo dói dentro dela, porque ela não consegue rir da desgraça alheia. Um homem que poderia ser um homem moral, que poderia ser um homem estando ali com a sua família, guiando, sendo exemplo os filhos, está caindo de bêbado, ela não consegue rir. E normalmente essas pessoas, elas não conseguem ver o humor nem desgraça alheia. E aí as outras, que não estão na luz e andam em treva, não conseguem ter comunhão, não conseguem ter amizade sincera, não conseguem viver em comunhão com ela. Por quê? Porque é uma pessoa que não ri de qualquer coisa. É uma pessoa que não aceita a injustiça. Você não pode errar perto dessa pessoa. Logo, essa pessoa com amor, com carinho, vai falar, mas tem hora que as outras não querem ouvir. Então, eu como pastor percebi muito isso. E a palavra aqui a palavra do apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 7, é muito verdadeira. E ela é certeira, porque ela diz, se andarmos na luz, como ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Perceba que o sangue de Jesus vai te purificando de todo o pecado na medida que você vai tendo comunhão com Deus, que é testificada, que é provada na sua comunhão com os demais que têm comunhão com Deus. Isso também mostra um outro ponto. Porque do que está acabando com a minha comunhão? Pessoas que passaram decepções dentro das suas comunidades cristãs, dentro das suas igrejas, ou na vida, e elas tentam ter uma comunhão com Deus sem ter comunhão com o corpo de Cristo, sem ter comunhão com as outras pessoas que estão buscando. Elas se isolam, elas acham que vão ter comunhão plena com Deus, buscando Deus em casa, buscando Deus isolado. Eu não quero conversar, não quero compartilhar minha vida, eu quero chegar, eu quero sair, eu quero ficar trancado. Não, meu querido. É impossível, você não tem comunhão com Deus. Pode perceber, uma pessoa que quer se isolar das demais, ela não consegue ter uma vida espiritual estável.
Não consegue. E a probabilidade, e o que a Bíblia ensina, é que os pecados não vão sendo perdoados, porque na medida da tua comunhão com Deus, que é testificada na comunhão com os irmãos que também estão tendo comunhão com Deus, os teus pecados vão sendo perdoados pelo sangue de Cristo. E aí o versículo 8 diz assim: se dissermos, olha aqui as condições, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então todos nós temos pecado. Temos pecado. Eu lembro uma coisa para você. Ter a natureza pecaminosa ou inclinada para o pecado é diferente de estar debaixo do jugo do pecado. Jesus nos libertou do jugo do pecado. Mas isso não significa que a tua natureza ainda não tende, ainda não penda para o lado do pecado. Lembra que Romanos, livro de Romanos diz, não lembro o capítulo, por isso não vou citar, mas o livro de Romanos diz que o nosso corpo não obedece nenhuma outra lei a não ser a lei do pecado. Por isso que é muito visível na vida daquele que quer ter comunhão com Deus, que ele combate não apenas contra o inferno, não apenas contra o sistema mundano, mas contra o pecado que muitas das vezes satisfaz o seu corpo. Satisfaz o seu corpo. Há uma guerra entre ele e o seu corpo. Pessoas, por exemplo, aquele momento que você não quer orar, porque o seu corpo aquele momento que você quer orar, mas o seu corpo está cansado, pedindo cama, pedindo descanso, pedindo alívio. Aí você vai lá, subjuga o próprio corpo. Aquele momento que você está no jejum e você está clamando perdão a Deus e você ainda não sentiu dentro de você que Deus te perdoou e você está jejuando. O seu corpo está implorando água, está implorando alimento e você aligueando contra o teu corpo em prol de um perdão de Deus, humilhando o teu espírito e a tua alma. Então, o combate entre nós e o corpo é um combate muito visível. Por isso que ele diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa interessante e muito importante. Se confessarmos, tá aí algo que os cristãos, os crentes, os protestantes, perderam ou não entenderam plenamente. Confessar pecado não é apenas falar pecado para Deus. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, não me entenda mal. Deus nem precisava que você falasse dos seus pecados para que ele conhecesse os seus pecados, porque ele conhece tudo. Ele sonda tudo, nada escapa de Deus. Quando você vai para Tiago, capítulo 5, deixa eu ver aqui se eu trago para você ao vivo, então Tiago 5,16, diz assim, ó, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a ideia de ficar orando e falando, Deus me perdoa, Deus o meu pecado, essa ideia é incompleta. Como assim, pastor, incompleta? Você precisa confessar os seus pecados para os demais que também estão tendo comunhão com Deus. Não é para qualquer pessoa não, viu? Porque tem pessoa que vai relativizar o seu pecado e vai massagear o seu ego. Não, você vai pedir, você vai confessar o teu pecado para o justo e vai receber a oração do justo. Não necessariamente esse justo é exclusivamente o seu pastor, exclusivamente a sua pastora. Não necessariamente. Pode ser, como pode ter outros justos também dentro da igreja. Pessoas que estão tendo comunhão com Deus, que estão lutando para uma comunhão com Deus. Aqui você começa a entender que lhe falta isso. Isso está acabando com a sua comunhão com Deus. Pecados não confessados. Aí você diz, pastor, eu confessei. Não, meu querido. Falar apenas para Deus é uma coisa. Eu sempre dou um exemplo. Eu sempre digo assim, meus queridos, eu falo assim na igreja, meus queridos, se você tem algo contra o seu irmão, vai e confesse para ele. Fala, meu amado, eu tenho algo contra você que não tem razão.
não tem motivo. Esse sentimento que eu tenho contra você é um sentimento oriundo do pecado, oriundo da minha carne. Quero te pedir perdão, porque já desejei seu mal, mas eu quero receber o teu perdão, quero conviver com você para juntos levantarmos uma afeição, uma amizade e uma comunhão plena em Cristo Jesus. Isso é o confessar um pelos outros. E ali receberem oração, ali orarem junto, porque normalmente você sempre vai ter algo contra alguém quando você não conhece essa pessoa ou quando você não tolera essa pessoa. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão mais fortes espiritualmente devem suportar os que ainda são meninos na fé, os que ainda são fracos espiritualmente. Então, o confessar, aqui no capítulo 8 ele diz, no capítulo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro passo, primeira coisa que está acabando com a sua comunhão com Deus é tentar ter comunhão com Deus enquanto você ainda está em trevas. Se arrependa, tá entendendo? Se humilha e aí você vai ser aceito na comunhão com Deus. Qual é o outro ponto que está acabando com a sua comunhão com Deus? Você tenta ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os outros irmãos que também estão tendo comunhão com Deus. Não é possível ter comunhão com Deus sozinho. Não é possível ser uma cabeça sem um corpo. Não é possível o cérebro funcionar sem um corpo. Não é possível ter um corpo todo vivo, com saúde, sem um coração. É membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Temos que ter comunhão uns com os outros. Outra coisa, terceiro ponto que está acabando com a sua comunhão com Deus é você não confessar os seus pecados para os outros, para os seus irmãos. Não é para qualquer pessoa, ressalvo, perdoe a redundância. É para aqueles que são justos. Você precisa confessar os seus pecados. Não somente a Deus, mas também aos outros. E diz assim o versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, meu querido, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, nos mostra três coisas, de tantas outras, mas três coisas fundamentais que estão nos impedindo ou está acabando com a nossa comunhão com Deus. Primeiro, tentar ter comunhão com Deus estando em trevas. Segundo, tentar ter comunhão com Deus enquanto não quero ter comunhão com os irmãos. Terceiro, não confessar os meus pecados a quem eu devo confessar. Você deve confessar a duas classes de pessoas. Primeiramente a Deus. Segundo, aos justos, que também estão tendo comunhão com o Senhor. O meu desejo para o teu coração é que você aceite essa palavra e lembre, Deus pode sim te dar plena comunhão, porque o apóstolo Paulo no capítulo 2, ele diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Olha o objetivo do apóstolo João, ensinar tudo isso. Ele ensina tudo isso para que nós não pecamos. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E nisto sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Há uma solução para você, há uma solução para a sua vida, há um caminho para você. Qual o caminho? Ande na luz, como Cristo andou, como Cristo hoje está na luz, como o Pai hoje vive na luz. Ande em luz, meu querido. Deus tem salvação para a tua vida, em nome de Jesus. Ok? Deixa eu mandar um abraço aqui, especial, para este povo maravilhoso que tem colocado aqui no chat ao vivo os seus comentários. Quero mandar um abraço para Maiara Santos, mandar um abraço para o Boaz Batera,
Quero mandar um abraço para as mulheres que falam, Wanda Pereira de Melo, Tamara Beatriz, Kevin José. Mandar um abraço para Cristina Félix. Ela diz: a paz do Senhor, obrigado a Deus por este canal, venha alcançar vidas como tem abençoado muito a minha vida e minha família. O Senhor tem aberto a porta de emprego através do pastor Benjamin ter ligado. Meu querido, minha querida, testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, já anota esse testemunho aí pra gente glorificar o nome do Senhor. Então você alcançou a porta de emprego. Deus abençoe tua vida e o nome dele seja glorificado. Jesus seja glorificado eternamente. Mulheres que falam também está aqui, Maiara Santos. Um abraço para todos vocês. Gente, é um prazer imenso poder falar do evangelho enquanto vocês estão ouvindo e participando. Mas enquanto vocês mandarem esta live, compartilharem esta live, mais pessoas vão alcançar, tá bom? Esta pregação do evangelho, este ensinamento do evangelho, e eu conto com vocês para isto, para que mais pessoas alcancem o evangelho de Cristo, tá bom? Olha, não deixe de dar o seu like, não deixe de aprovar aí, mostrar pro YouTube que você gostou. Como é que você mostra pro YouTube que você gostou? Comentando e principalmente dando like. Você mostra pro YouTube que você gostou muito do conteúdo. Espero que a palavra de Deus tenha alcançado o teu coração abundantemente. Hoje nós estamos às 20 horas, às 8 horas da noite no Pod Bem Profético e às 10 da noite na oração da noite, tá bom? Não deixe de participar conosco ao vivo, juntamente com vocês. No Pod Bem Profético vai ter oração, vai ter palavra, mas na oração da noite, às 10 da noite, vai ser só oração. E lá eu quero que vocês façam os vossos pedidos para que eu sirva a vida de vocês como um servo de Cristo, lhes ajudando em oração e intercedendo pela vida de vocês, tá bom? Um beijo carinhoso, um abraço especial, muito obrigado pela companhia e lembre-se, não permita que nenhuma destas três hipóteses tire ou acabe com a sua comunhão com Deus. Olá, meu querido! Se você e nesse botão ao clicar, você escolhe um dos planos. Nos dois planos você terá benefícios exclusivos. Tem o plano sacrifício e o plano sacrifício. Escolha e entre para a família do Pod Bem.